Olá, treinando Bluesun, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Muito bem, nós estudamos até agora os sistemas isolados ou sistemas autônomos ou sistemas off-grid. Esses nomes são os mais comuns, né? No sistema off-grid você tinha entre o painel fotovoltaico e o inversor um controlador de carga e o banco de baterias. O sistema fotovoltaico conectado à rede é uma evolução natural do sistema fotovoltaico com bateria. Por quê? Porque o banco de baterias do nosso sistema fotovoltaico conectado à rede é a própria rede elétrica local. Ou seja, eu vou gerar o máximo de energia possível durante o dia para que essa energia possa ser utilizada pelas cargas e todo o restante, que é a maioria da energia na maior parte dos projetos, será injetada na rede para que possamos utilizar essa energia durante a noite. Então essa energia sobressalente, que não será utilizada pelas cargas, será injetada na rede ou emprestada à rede para que possamos utilizar essa energia em outro momento, à noite ou em dias nublados, inclusive com crédito que pode se manter por até 60 meses. Como é que vai funcionar? A energia do painel fotovoltaico, que chega, como nós já vimos anteriormente, em corrente contínua, será gerenciada, será invertida a corrente no inversor, que transformará essa corrente de corrente contínua para corrente alternada e, preferencialmente, obviamente, irá manter e suprir as cargas que nós teremos no nosso cliente. Por exemplo, nesse caso aqui, essa casa. Então, a ideia é que a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos em corrente contínua seja transformada em corrente alternada para que possamos utilizar em nossos eletrodomésticos que nós temos em nossas casas, ou nos comércios, ou nas indústrias. Porém, grande parte dos projetos nós não utilizamos toda a energia durante o dia. Aliás, na maior parte dos projetos, na grande maioria dos projetos que nós fazemos, nós levamos em consideração que durante o dia, praticamente, nós temos muito poucas cargas sendo utilizadas. Essa energia vai ser utilizada mais durante a noite, exceto alguns casos em particulares, por exemplo, que nós fizemos projetos para escritório de contabilidade ou de advocacia, que utilizava, ou às vezes até consultórios médicos, que utilizava muita energia durante o dia e muito pouco durante a noite. Mas grande parte dos projetos nossos, eles são feitos, são elaborados de tal forma que nós tenhamos um excesso de energia durante o dia, que será injetada à rede, tá ok? Nós teremos aqui mais um elemento no nosso sistema fotovoltaico, que participa do nosso sistema fotovoltaico, né? Na verdade ele não é do sistema fotovoltaico, ele é um componente externo ao sistema fotovoltaico, mas que também é muito importante, que é um medidor bidirecional. Durante o dia, uma pequena parte da energia será utilizada nas cargas, e após suprir todas as cargas, no caso dessa residência, por exemplo, a energia restante, todo o excesso de energia, será enviado para o medidor bidirecional, que vai computar essa energia, registrar essa energia que está sendo injetada na rede, e aí então essa energia será enviada para a rede elétrica local. Ou seja, nós teremos a energia que vem dos painéis em corrente contínua, passa pelo inversor, transforma em corrente alternada, utiliza uma parte na residência para suprir as cargas e todo o restante que não foi utilizado pelas cargas será enviado para a rede elétrica local. Essa energia que será enviada para a rede será contabilizada no medidor bidirecional e nós poderemos utilizar essa energia, por exemplo, durante a noite. Obviamente que nós temos outros elementos nesse sistema fotovoltaico que, por questão, para não poluir muito a tela, nós não podemos colocar todos, né? Mas basicamente não podemos esquecer que nós temos que ter as seguranças desse sistema fotovoltaico, tanto para a corrente contínua como para a corrente alternada. Então nós teremos aqui os string box, que são as caixas de segurança, onde nós vamos utilizar fusíveis, disjuntores, seccionadores, para que possamos ter a segurança e possamos até manobrar o sistema, se precisar fazer uma manutenção, alguma coisa do gênero. Eu tenho que ter seccionadores aqui, por exemplo,
para corrente contínua, tá? Para evitar arco fotovoltaico, que é muito comum em corrente contínua, são arcos muito mais fortes, muito mais potentes. Então eu tenho que ter chaves especiais para isso. Então eu vou utilizar o String Box CC corrente contínua para a parte do sistema que utiliza corrente contínua. E para a parte do sistema após o inversor que utiliza, que após ser transformada a corrente contínua em corrente alternada, nós utilizamos o String Box CA, ou seja, a caixa de segurança para corrente alternada, onde nós teremos aqui basicamente DPS, como nós temos em corrente contínua também, o dispositivo de proteção contra surtos, e teremos também disjuntores que irão proteger o nosso sistema fotovoltaico, principalmente o inversor, de surtos que nós temos na rede elétrica, ou mesmo de questões de SPDA, né? Que é o sistema de proteção de descargas atmosféricas. Então nós vamos utilizar essa caixa de proteção de corrente alternada contra surtos, tanto da rede como raios, por exemplo. Isso tudo ocorre durante o dia, ok? Nós temos aqui o painel fotovoltaico, as nossas proteções, o inversor, o medidor, a rede, a residência. E durante a noite que nós não temos mais o sol, as coisas mudam um pouquinho. Na verdade, à noite é a hora que eu vou recuperar toda aquela energia, ou parte daquela energia, que eu injetei na rede durante o dia. Por exemplo, aqui ocorre o contrário, o sentido é o contrário. Da rede, passa pelo meu medidor bidirecional e será enviado essa energia para a residência normalmente. Ou seja, tudo aquilo que eu injetei durante o dia, eu vou utilizar durante a noite. E aí que está a grande vantagem do sistema fotovoltaico conectado à rede ou on-grid. Por quê? Porque eu não utilizo baterias, eu utilizo o próprio grid, a própria rede elétrica local, como meu grande banco de baterias que estará à minha disposição e eu não preciso substituir ele a cada 3, 4 anos, não tem a questão de toxicidade das baterias e tudo mais. Então é um sistema muito mais simples, muito mais inteligente. Então, apenas revisando, durante o dia eu vou injetar energia na rede elétrica local e durante a noite o caminho será contrário. Eu vou captar a energia da rede elétrica local para poder utilizar nas minhas cargas quando o meu sistema fotovoltaico, obviamente, por ser noite, não estará funcionando. Esses inversores que nós utilizamos largamente nas residências, nos comércios ou até nas pequenas empresas são os famosos string inverters, que são inversores de string, inversores de arranjos, são utilizados em série, para utilizar para painéis fotovoltaicos em série. Mas eu tenho outros tipos de inversores que são menos usados porque são utilizados em sistemas maiores, que são os inversores centrais. São inversores em média aí acima de 100 kW pico. Então nós temos aqui primeiramente o string inverter, que são os inversores mais comumente utilizados, né? São inversores de string, né? Por isso do nome. O inversor de string ele tem uma característica fundamental. Ele consegue gerenciar bem tensões. Eu consigo trabalhar com tensões aqui da ordem de 600 volts facilmente, mas eu não consigo trabalhar com corrente. Corrente muito alta é algo que ele não resiste. Geralmente string inverters trabalham aí com correntes em torno de no máximo 16 amperes, principalmente os menores, tá? Acima de 20 kW pico, 30 kW pico, nós temos aí alguns fabricantes que já conseguem trabalhar com correntes um pouco maiores, né? Sendo aí, temos aí alguns inversores, principalmente da Invit ou mesmo da K-Star, nós temos alguns inversores com 80 kW pico, 60 kW pico, que eles lembram um pouco os inversores centrais. Por quê? Porque eles conseguem tanto trabalhar com uma tensão elevada, ou seja, eu posso colocar muitos painéis em série, vamos recordar, né? À medida que eu coloco elementos em série, eu aumento a tensão e mantenho a corrente constante. Então, ele consegue gerenciar muitos painéis em série e também consegue gerenciar strings de painéis, ou seja, eu posso colocar esses painéis em série em paralelo com outro painel e injetar na entrada MPPT desse inversor,
que é o que nós vamos ver posteriormente. Acima de 100 kW pico, nós já vamos trabalhar com os inversores centrais, e aí o tamanho do inversor depende do projeto, tá? O pessoal consegue fazer inversores dos mais variados tamanhos, alguns gigantescos com 1 mega ou mais, 1 megawatt ou mais. Então nós temos aqui esse inversor central, que nós chamamos indoor, da K-Star, por exemplo. Tem várias marcas muito boas também. A K-Star tem esse inversor central, tá? Que é um inversor aí que trabalha até no máximo 300, 400 kW pico. E já os inversores centrais outdoor, que eles chamam, que aqui são inversores para grandes usinas, que inclusive eles utilizam containers, utilizam a mesma estrutura dos containers, para que possamos utilizar essa estrutura como uma espécie de receptáculo dos inversores. Então eles utilizam um container para montar os inversores aqui dentro, e já fica uma cabine para que você possa fazer qualquer tipo de manutenção ou gerenciamento desse inversor central. Então aqui esses inversores outdoor são utilizados para centrais muito grandes, usinas muito grandes. Os inversores centrais indoor também utilizados para usinas, mas um pouco menores, e largamente utilizados em sistemas menores, residência, comércio, pequenas indústrias, os string inverters, os inversores de string, inversores de arranjo, que são os inversores que mais nós vamos utilizar na prática. E quais são as características principais dos inversores string inverter? Nós temos aqui, primeira característica, que é a fundamental de um string inverter, que são os inversores que nós vamos utilizar aqui nos pequenos projetos, nas residências, nos comércios. Às vezes, até sistemas um pouco maiores, é comum nós utilizarmos mais do que um inversor desse em paralelo um com o outro. Nós já temos vários projetos dessa forma, que em alguns casos nós chegamos a colocar 5 inversores. Eu me recordo de uma escola no Rio de Janeiro, que nós colocamos 5 inversores nessa escola, para que possamos ter, para que toda a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos fosse dividida igualmente por esses 5 inversores de string inverter, por razões de projeto. Às vezes não é nem a questão financeira, mas a questão de projeto. Naquele caso em particular, foi bem mais interessante utilizar 5 string inverters. Nós vamos ver um pouco à frente o porquê que foi utilizado 5 string inverters ao invés de apenas um maior. Mas vamos lá, quais são as características principais de um string inverter? Primeiramente, ele vai transformar ou inverter a corrente contínua em corrente alternada. Outra característica importante, ele fará o sincronismo entre a energia gerada em corrente alternada e a rede elétrica local. Ou seja, ele vai gerar uma energia que esteja o mais próximo possível da energia da rede local. Com uma característica importante, ele tende a melhorar a característica da rede elétrica local. Por quê? Porque, obviamente, a energia gerada por um string inverter, por ele gerar energia naquele próprio local, não ter ruídos, não ter perdas, a energia gerada por um string inverter é muito superior do que a energia que vem do próprio grid. Então, quando os seus equipamentos estão sendo mantidos pelo seu inversor durante o dia, com certeza ele terá uma energia muito superior à energia que provém da rede. Basta você utilizar um osciloscópio que você perceberá a diferença brutal entre a energia que um inversor desse gera e a energia que vem da rede. A energia que vem da rede, ela tem ruídos, não é uma senoidal absolutamente perfeita, não. Já a energia gerada por um inversor como esse é uma senoidal perfeito. E a característica também importante dele, além de várias outras, tá? Essas aqui são as mais importantes, né? Que eu estou destacando aqui. Que é injetar na rede elétrica local a energia que não está sendo utilizada pelas cargas. Então, toma cuidado, às vezes nós escutamos muita bobagem por aí, tá? As pessoas costumam falar que toda energia gerada pelo inversor, ela vai para o grid. Não. Primeiro ele vai suprir todas as cargas de sua residência, ou do seu comércio, ou de sua indústria. O que não for utilizado, aí sim ele injeta na rede elétrica local, tá ok?
Outra característica importante que eu coloquei aqui até como observação, que esses inversores são conectados em paralelo com as cargas. O que eu estou querendo dizer com isso na prática? Às vezes é muito comum, quando nós estamos aí participando de algumas da parte comercial da venda de alguns sistemas fotovoltaicos, principalmente os maiores, é muito comum os leigos nos perguntam assim, mas o inversor, ele tem, digamos, 5.000 watts, como esse aqui, tá? Ele tem 5.000 watts, 5 kW pico. Mas 5.000 watts é muito pouco, porque por vezes eu preciso ligar uma máquina, ou um motor, ou um forno, que tem muito mais do que 5.000 watts. Ou seja, o inversor não vai dar conta de todas as cargas. Isso é comum, tá? E aí que está a grande vantagem desses sistemas fotovoltaicos. Não importa, eles estão em paralelo com as cargas. O que quer dizer isso? Esse inversor está gerando energia e enviando essa energia para as cargas, e o que sobra vai para a rede. Se em um momento, digamos que ele está gerando em torno de 5.000 watts, se em um momento qualquer houver a necessidade de uma carga muito maior, por exemplo, eu ligo um motor de grande porte nessa fábrica, obviamente que esse inversor não vai conseguir gerar toda essa potência para poder suprir esse motor, digamos, de 30.000 watts. Ele só gera 5 no máximo. O que vai ocorrer? Todo o restante que ele não consegue gerar acima dos 5.000, digamos que ele esteja gerando 5.000, nem sempre vai gerar 5.000, aliás, um inversor de 5.000 geralmente vai gerar menos, né, nos sistemas fotovoltaicos, por outras razões que nós veremos. Todo o restante que ele não consegue gerar, simplesmente o sistema vai puxar da rede. Ele não está em série com a rede. Se ele estivesse em série, a situação seria outra, mas não é o caso, ele está em paralelo, ou seja, ele manda energia para a rede elétrica local, e se a rede elétrica, se de repente a empresa que esse sistema fotovoltaico está funcionando liga um motor, ou a residência liga um motor que ele não consegue suprir, não tem problema nenhum, ele vai continuar injetando energia nas cargas, e todo o restante que vai ser necessário para manter esse motor girando, rodando, virá do grid. Então não tem problema nenhum, tá? Então não se preocupe, ele trabalha em paralelo com o sistema, não importa as cargas que eu tenho, tá? É por isso, inclusive, que eu posso ter uma empresa gigantesca e eu posso colocar um sistema com 5.000 watts para funcionar, que ele vai funcionar. Ele não vai ter muito efeito, obviamente, na redução da conta, porque se eu relacionar ele em relação à quantidade de energia que eu precisaria para essa empresa, 5.000 watts seria muito pouco. Mas ele vai continuar funcionando do mesmo jeito e vai mandar tudo que os painéis fotovoltaicos estiverem gerando, ele vai mandar para a rede do mesmo jeito, tá ok? Então a grande vantagem é essa, não me importa o que você liga. Se você está gerando mais energia do que você está consumindo nas cargas, não tem problema nenhum. O medidor bidirecional vai enviar essa energia para o grid e vai computar essa energia. Se você está precisando de mais energia do que o inversor consegue gerar, vai acontecer o contrário. Você vai estar consumindo, só que menos energia. Então, deixe bem claro para os seus clientes que não tem problema algum. Você pode trabalhar com sistemas e ligar o que você quiser, que o inversor, para ele não muda nada. Ele vai continuar mandando aquela energia que os painéis fotovoltaicos está enviando para ele. E quais são as características principais de um inversor? Se nós levarmos em consideração o Inmetro, nós temos a portaria 004/2011, que trata, né? Eu separei aqui o anexo 3, parte 2, que trata de inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, né? SFCR, né? Ou on-grid, ou grid-tie, como quiserem. Para vocês terem uma ideia, todos os inversores que são homologados pelo Inmetro, que são etiquetados pelo Inmetro, eles passam basicamente por 17 testes aqui no Brasil, tá ok? Existem outros testes que não são feitos aqui no Brasil, são por questão de disponibilidade de equipamentos para testes, tá? Por exemplo, o teste em que nós vamos verificar se um determinado painel fotovoltaico consegue suprir ou consegue suportar uma chuva de granizo, por exemplo, é um teste que nós não temos no Brasil. Então, nesse caso, não teria como nós aplicarmos aqui. No caso dos inversores, são esses testes que nós fazemos aqui, que é o quê? Cintilação, injeção de componente contínua para saber qual a corrente contínua que está sendo injetada na rede, harmônicos, fator de potência, injeção em demanda de potência reativa,
sobre e subtensão, para saber se o quanto ele tem acima da tensão da rede, quanto abaixo da tensão, quando que ele vai desconectar, se a tensão subir demais ou cair demais. O mesmo para a frequência, se a frequência subir demais ou cair demais. Controle da potência ativa no caso de sobrefrequência. A questão da reconexão. Como será essa reconexão se por algum motivo esse inversor precisar se desconectar? E outros testes como regulamento automático fora de fase, modulação, desconexão, proteção, sobrecarga, antilhamento, que é um teste muito importante também. E o que significa isso? O antilhamento, ele é uma proteção às pessoas que estão fazendo a manutenção da rede e também ao equipamento. Por quê? Porque vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que, inclusive é uma dúvida comum dos seus clientes, tá? Se por um acaso, digamos que meio-dia, o sistema está gerando o máximo de energia num dia de muito sol. Mas digamos que ao meio-dia, de muito sol, por algum motivo qualquer, a rede cai. Ou seja, precisou fazer uma manutenção, alguma coisa do gênero, e o pessoal da concessionária local desligou a rede. O que vai acontecer? Apesar de ter muito sol naquele dia, simplesmente o sistema será desligado. Ou seja, o inversor que controla e monitora a rede o tempo todo, dia e noite, ele vai, vamos dizer assim, capturar a mensagem de que nós, depois eu vou explicar como que isso vai ser feito, ele vai capturar a mensagem, olha, não temos rede, obviamente porque não tem tensão. Não tendo tensão, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o seu sistema, ou seja, essa é uma informação importante, mesmo que esteja sol e durante o dia acabar a energia local, por algum motivo, seja lá qual for, o seu sistema para de funcionar. Se você ficar o dia inteiro sem energia na rede elétrica, você vai ficar o dia inteiro sem o sistema fotovoltaico funcionar, tá ok? Esse é um procedimento de proteção. Por quê? Porque quando você tem um sistema voltaico, na verdade você tem uma micro usina ou uma mini usina. E essa usina vai estar injetando energia na rede. Então você imagina se por algum motivo ele não se desligasse, que é nessa característica do antilhamento, se por algum motivo ele não desligasse, o que ia ocorrer? Eu poderia colocar em risco as pessoas que estão manuseando esse sistema, os operadores do sistema, aqueles que fazem a manutenção do sistema. Então, automaticamente, por uma questão de segurança, e até por uma questão de segurança do equipamento, porque o equipamento não ia conseguir gerar energia para todo o quarteirão ou para toda a rua, ele ia acabar entrar em curto do mesmo jeito. Mas a ideia principal é a proteção e segurança dos operadores. Então, se por um motivo, por qualquer motivo, você desligar o sistema da rede, se você, por exemplo, desligar o disjuntor, automaticamente ele desliga, tá ok? Ou se a rede desligar por algum motivo, ou por uma questão de um raio, ou por uma questão de manutenção local, a rede desligou, automaticamente o seu sistema fotovoltaico conectado à rede estará desconectado e desligado, tá ok? Porém, o inversor continuará monitorando o tempo todo essa rede, até porque ele automaticamente irá religar, inclusive tem um tempo de 180 segundos pela norma, ele irá religar automaticamente quando a rede estiver estabilizada. Inclusive ele vai verificar essa estabilização, é por isso que nós temos aí esses 180 segundos, tá? Então a rede estabilizou, frequência, tensão e tudo mais, excelente. A partir daí o sistema volta a funcionar depois dos seus 180 segundos. Então 3 minutos, né? Então é uma informação importante. Se acabar a energia da rede, o sistema desliga, a energia voltou, 3 minutos depois o inversor liga novamente o sistema e volta a injetar energia no grid. Essas são as características básicas dos inversores, principalmente os string inverters, que são os inversores que mais nós vamos utilizar. Na próxima videoaula, nós vamos tratar de como será a conexão desses inversores à rede. Vocês irão ver que tem muitas características diferentes e que nós temos que levar isso em consideração para cada projeto. Aliás, é o que eu costumo dizer, os projetos de energia fotovoltaica são muito estimulantes porque um projeto é diferente do outro. Às vezes no mesmo condomínio, eu costumo dizer nas turmas, na Blusan, que às vezes no mesmo condomínio, casas que estão uma de frente para a outra, na mesma rua, nós temos que fazer sistemas fotovoltaicos
completamente diferente, mesmo que as cargas sejam as mesmas das duas casas. Então realmente o projeto sistema fotovoltaico ele é motivador porque ele nunca será o mesmo um do outro. Mas na próxima aula nós vamos tratar da conexão desses string vértices ou inversores de string, inversores de arranjo no sistema, na rede elétrica local. Até a próxima aula.